Algumas pessoas pediram para eu resolver aqui em vídeo o passo 1, para mostrar mais ou menos qual que é o caminho. Então eu vou resolver aqui o primeiro passo de Lambuja para vocês aí, para entender mais ou menos como que os trabalhos devem ser feitos, tá? Então eu vou abrir aqui o enunciado em View Write-Up. Então tá aqui o enunciado. Então qual que é o primeiro passo, né? É você receber um arquivo de exemplo chamado servidor, que escuta na porta 667, mostra na saída todas as conexões estabelecidas, dados recebidos e conexões fechadas. De fato, a gente pode atestar isso, né? Se eu executar aqui esse arquivo do jeito que vocês receberam e eu tentar conectar, eu vejo aqui, ó, nova conexão. Oi, vejo aqui que ele recebeu dados. E se eu der um Ctrl C, ele aparece aqui que essa conexão foi fechada. Nova conexão, conexão fechada, assim por diante. Estude o código contido no arquivo tcp.py para entender como o servidor utiliza os recursos do sistema operacional e da linguagem Python. Bom, isso aqui a gente explicou no vídeo anterior. Complete o código do servidor para tratar mensagens do tipo ping recebidas do cliente e respondê-las corretamente. Bom, nesse primeiro passo, se a gente olhar aqui o código do teste, a gente vai ver que ele manda 16 vezes ping e daí ele passa dados aleatórios aqui para o ping, né? O interessante desse teste é que ele manda o ping inteiro de uma vez só. E como a gente está no localhost, é muito improvável que isso aqui seja quebrado em pedaços menores e seja recebido digamos assim, fragmentos, né? O termo correto não é esse, tá? Fragmento tem um significado específico em rede, a gente vai ver mais para frente. Mas é só uma palavra que descreve bem o que poderia acontecer, né? A gente poderia receber PI, depois o N isolado, depois o G e assim por diante. Então isso é muito improvável de acontecer numa rede local. Então o objetivo desse primeiro teste é a gente só se ambientar mesmo. Depois a gente vai ter que mudar esse código para o segundo passo, tá? Não vai ter jeito. Mas para passar esse primeiro teste aqui, não é necessário se preocupar com esse tipo de quebra das mensagens. Então vou abrir aqui o servidor para editar. Então o que acontece? Aqui a gente está tratando a string vazia. Se for string vazia, a gente chama isso aqui para falar que a conexão for fechada. Isso aqui é uma convenção do socket, tá? Quando a gente chama receive e vem uma string vazia, é porque a conexão foi fechada. É assim que a gente descobre, tá, que ela foi fechada. Lembrando que o tcp.py está chamando receive, a gente vai receber aqui dados com uma string vazia. Tá? Vai seguir exatamente essa mesma convenção do receive. Caso contrário, ele executa esse print aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ver se os dados correspondem a um ping. Na verdade, a gente sabe, porque o primeiro teste ele não está mandando nada além de ping, tá? Então, na verdade, a gente sabe, mas só por desencargo de consciência eu posso fazer uma verificação aqui se eu quiser. Todas as strings têm que ser prefixadas com B para dizer que elas estão assim como escritas no arquivo, ou seja, com codificação UTF-8. Tá? Senão a gente teria que fazer uma coisa do tipo .encode e especificar a codificação. Com o protocolo IR que usa apenas ASCII para tudo, isso daí não é problema. Então, UTF-8 ou ASCII, tanto faz aqui. A gente trabalha com o B mesmo para dizer que a string está exatamente na codificação que vai ser utilizada na rede. Por que o Python faz isso? Porque se você não coloca o B,
armazena essas strings como Unicode internamente, e daí ele força você, antes de colocar isso em um arquivo ou de mandar para um socket, ele força você a especificar qual codificação que você quer. Então eu poderia aqui verificar se é um ping, por exemplo, mas eu não vou nem fazer isso. Eu vou simplesmente pegar o que me interessa, que é a parte que eu tenho que replicar. Se eu olhar aqui na definição do protocolo, quando eu recebo ping espaço payload, eu tenho que retornar isso aqui. Então eu vou copiar esse texto. Eu vou usar um método de string do Python que é o split, para cortar no espaço. Eu vou dizer que eu quero cortar no máximo uma vez. Tá? E daí eu quero pegar... O que significa isso? Que eu vou cortar no máximo uma vez. Se eu tiver uma string tipo isso aqui, ele vai cortar apenas em 2 partes e não em 3. Tá? Se eu colocasse sem isso aqui, ele cortaria em 3 partes, assim. Tá? Então eu quero cortar em no máximo uma parte. E daí eu quero pegar a segunda parte. A contagem de array começa em 0, então colocando aqui colchetes 1 significa que eu quero pegar a segunda parte. Opa. Copiar de novo isso aqui, que eu copiei outra coisa por cima. Então eu vou montar essa string aqui. Aí eu substituo o payload por isso que eu li dos dados que eu recebi. E daí mando isso pela conexão. O que vai acontecer aqui? Opa, tem que rodar, né? Vou executar aqui o servidor. O que vai acontecer aqui é que se eu mandar ping ABC... Opa, já deu um erro aqui. Bytes like objects required, not str. Por que isso aconteceu? Porque aqui eu usei sem prefixar com um B, tá? Às vezes a gente esquece. Salvar e executar de novo. Ping ABC. Ele voltou exatamente a mesma coisa com esse ABC no final. Ping ABC, espaço 1, 2, 3. Ele voltou com isso aqui tudo. Interessante notar que se eu colocar aqui qualquer coisa, ele vai tratar como um ping, tá? Porque eu não estou verificando aqui se o comando é ping mesmo. Isso aí depois vocês precisam fazer, mas para passar no primeiro teste não é necessário. Como que eu rodo os testes? Bom, eu mostrei aí no outro vídeo aquele comando autograde, mas se a gente já está com um servidor rodando aqui em outra aba, a gente pode simplesmente chamar o teste direto que ele vai funcionar, tá? E daí se ele não mostrou mensagem de erro nenhuma, é porque ele está passando. Eu vou executar aqui o segundo teste, a gente vai ver que ele não vai passar. Mostrou aqui essa mensagem de erro. Aí, interessante é o seguinte. Poxa, não estou passando em determinado teste, preciso debugar. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu errei aqui de digitação, coloquei só serve em vez de server. E executei aqui. Aí a hora que eu for rodar o primeiro teste, ele não vai passar. Ele está dando erro nessa linha aqui, linha 16. Como que eu faço para depurar? Uma forma interessante de depurar é editar o teste. Vocês podem editar o teste na máquina de vocês. E daí vocês podem fazer o seguinte. Trocar esse assert por um print. Esse igual por uma vírgula. E daí vai aparecer o que foi recebido e o que era esperado. E daí a gente pode comparar. Pode ver, a única coisa diferente entre essa primeira string e essa segunda é que aqui está escrito server e aqui está escrito serve. E daí a gente comparando isso aí, a gente pode identificar mais facilmente o erro. Uma vez corrigido, pode voltar aqui para o original. Vamos supor que eu
identifiquei que era esse o problema, rodar o servidor, voltei para o original, e daí vejo que ele executa sem dar nenhuma mensagem de erro, significa que passou nesse teste.